O futebol brasileiro, paixão nacional, esconde uma realidade sombria por trás dos gramados e dos gritos de gol. Enquanto milhões de torcedores vibram a cada partida, nos bastidores, uma crise silenciosa e bilionária ameaça a saúde financeira dos nossos maiores clubes. Dívidas que se acumulam ano após ano, colocando em xeque o futuro de instituições centenárias. Mas como chegamos a esse ponto? Quem são os verdadeiros responsáveis por essa montanha de débitos? E o que está por trás dos números que assombram o esporte mais popular do país? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa investigação. Vamos expor os 5 clubes brasileiros com as maiores dívidas, desvendar as causas por trás desses problemas financeiros e analisar as consequências que essa crise pode trazer para o nosso futebol. Prepare-se para uma jornada pelos corredores obscuros da gestão esportiva, onde a paixão se mistura com a irresponsabilidade e o futuro é incerto. Fique conosco, porque o que você vai ver agora pode mudar a sua percepção sobre o seu time do coração. Começamos nossa investigação pelo topo da lista, um nome que para muitos é sinônimo de paixão e glória, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Com uma dívida que beira os 2 bilhões de reais, o Timão não é apenas o clube mais endividado do Brasil, mas um estudo de caso sobre como a má gestão pode corroer até mesmo as maiores potências do futebol. A dívida do Corinthians é um emaranhado complexo. Ela não se resume apenas à construção da sua majestosa arena, mas se estende por diversas frentes. Temos, por exemplo, um fluxo de caixa estrangulado. O que isso significa? Basicamente, o dinheiro que entra não é suficiente para cobrir o que sai. Bloqueios judiciais, fruto de ações e execuções, são uma constante, impedindo que o clube utilize seus próprios recursos para honrar compromissos básicos. Mas os problemas vão além. O Corinthians acumula dívidas significativas com empresários e jogadores. Comissões não pagas, acordos não cumpridos e a consequência disso é grave. O risco iminente de um transfer ban da FIFA, que impediria o clube de registrar novos atletas. Imagine o impacto disso em um elenco que precisa de reforços constantes. E não para por aí. Dívidas tributárias, impostos atrasados, que se somam a essa montanha de débitos, gerando multas e juros que só fazem a bola de neve crescer. A gestão financeira, tanto a passada quanto a atual, tem sido alvo de duras críticas. Acusações de falta de planejamento, de aumento irresponsável da dívida e de uma dependência perigosa da antecipação de receitas. O clube se vê obrigado a recorrer a adiantamentos de verbas futuras, como o da Liga Forte União, para tentar cobrir o rombo, uma medida paliativa que compromete ainda mais o futuro. E o sintoma mais visível dessa crise, o atraso no pagamento de salários de jogadores e funcionários. Uma situação vexatória para um clube do porte do Corinthians, que reflete a gravidade da sua situação financeira. A pergunta que fica é: até quando o gigante vai suportar essa carga? De São Paulo, seguimos para Minas Gerais, onde o Atlético Mineiro, outro gigante do nosso futebol, enfrenta uma batalha igualmente árdua contra as dívidas. Com um passivo que oscila entre 1,4 bilhão e impressionantes 2,3 bilhões, o Galo viu seu prejuízo aumentar em 2024, registrando um déficit de quase 300 milhões de reais, números que acendem um alerta vermelho sobre a saúde financeira do clube. O principal vilão no caso do Atlético MG são as dívidas bancárias, quase 1 bilhão de reais em empréstimos e financiamentos com juros e despesas financeiras que corroem o caixa do clube e impedem que ele respire. Essa dependência de capital de terceiros, muitas vezes com condições desfavoráveis, cria um ciclo vicioso de endividamento. Assim como no Corinthians, o Atlético MG também enfrentou o constrangimento de atrasar salários de jogadores, uma situação que gera instabilidade no elenco e afeta diretamente o desempenho em campo. A paixão da torcida, que lota a Arena MRV, não é suficiente para cobrir o rombo deixado por anos de investimentos ambiciosos e, por vezes, descontrolados. Relatórios financeiros apontam que, no ritmo atual, o Atlético Mineiro levaria mais de 2 décadas para quitar suas dívidas. 22 anos! Uma projeção assustadora que demonstra a profundidade do problema e a necessidade urgente de uma reestruturação financeira profunda.
A pergunta que fica é: a paixão e o investimento em grandes nomes serão suficientes para reverter esse cenário? Ou o Galo está fadado a carregar esse fardo por gerações? A história do Cruzeiro é um exemplo dramático de como a má gestão pode levar um clube do topo ao fundo do poço. Com uma dívida que se aproxima de R$1 bilhão, a Raposa tenta se reerguer após anos de desmandos que culminaram em um rebaixamento histórico para a Série B. A transição para o modelo de sociedade anônima do futebol SAF, com a chegada de Ronaldo Fenômeno, trouxe esperança, mas a realidade financeira ainda é desafiadora. A dívida do Cruzeiro é, em grande parte, um legado de uma gestão desastrosa. Contratos mal feitos, gastos excessivos e uma total falta de controle financeiro levaram o clube a uma situação insustentável. Mesmo com a SAF, o clube ainda registrou um déficit de 170 milhões em 2024, mostrando que a recuperação é um processo lento e doloroso. O aumento dos custos operacionais do futebol, mesmo com a busca por uma gestão mais profissional, continua a ser um obstáculo. A dívida, embora em sua maioria de longo prazo, ainda exige um esforço hercúleo para ser equacionada. O Cruzeiro precisa não apenas pagar o que deve, mas também reestruturar suas finanças para evitar que novos débitos se acumulem. Relatórios financeiros classificam as finanças do Cruzeiro como frágeis. Isso significa que, apesar dos avanços, o clube ainda está em uma situação delicada e qualquer deslize pode comprometer a sua recuperação. A torcida, que viveu anos de glória, agora acompanha de perto a difícil reconstrução de um gigante ferido. Será que a SAF será a salvação definitiva ou o Cruzeiro ainda terá que enfrentar muitos desafios para se livrar do peso do passado? No Rio de Janeiro, o Vasco da Gama, outro clube de tradição e paixão, também enfrenta um cenário financeiro preocupante. Com uma dívida que ultrapassa os R$900 milhões, o Cruz Maltino vive um momento de incerteza, agravado pela crise na sua sociedade anônima do futebol SAF e o temido transfer ban da FIFA. O Vasco tem sido constantemente penalizado pela FIFA devido a dívidas não pagas com outros clubes por aquisições de jogadores. O caso mais recente, envolvendo o atacante Adson do Nantes, resultou em um novo bloqueio de registros, impedindo o clube de reforçar seu elenco. Uma situação que afeta diretamente o desempenho em campo e a capacidade de competir em alto nível. A gestão da 777 Partners, que assumiu a SAF do Vasco, tem sido alvo de duras críticas. Acusações de não cumprimento de obrigações contratuais e de agravamento da crise financeira pairam sobre a empresa. A promessa de sanear as finanças e recolocar o Vasco no caminho das vitórias parece distante, com a dívida aumentando significativamente desde a transição para o modelo SAF. Além disso, o clube enfrenta uma dívida milionária com empresários do futebol, referente a comissões e negociações de jogadores. Problemas judiciais e a constante ameaça de penhoras financeiras completam o quadro de instabilidade. A torcida vascaína, conhecida por sua resiliência, acompanha com apreensão os desdobramentos dessa crise, esperando que o clube encontre um caminho para se livrar do peso das dívidas e voltar a brilhar. Fechamos nossa lista com o São Paulo Futebol Clube, um dos maiores vencedores do futebol brasileiro, que também se vê em meio a uma grave crise financeira. Com uma dívida que se aproxima de 850 milhões, o tricolor paulista registrou o maior déficit de sua história. 2024, um número que acende um alerta sobre a gestão do clube. A dívida do São Paulo é complexa e pulverizada. Ela não se concentra em um único credor, mas se espalha por diversas frentes. Bancos, como o Bradesco, detêm uma parcela significativa dos débitos. Além disso, o clube possui dívidas com ex-jogadores e ex-treinadores, como Rogério Ceni, Daniel Alves, Dorival Júnior e Hernan Crespo. O não pagamento a Crespo, inclusive, quase resultou em um transfer ban da FIFA, evidenciando a gravidade da situação. A manutenção de um elenco competitivo, os altos custos operacionais, o pagamento de juros bancários, multas e tributos, tudo isso contribui para o aumento constante da dívida. A gestão atual tem sido questionada sobre o aumento expressivo do passivo, que cresceu mais de 45% em apenas um ano.
O São Paulo, que sempre foi um exemplo de organização e sucesso, agora se vê em uma situação delicada, lutando para equilibrar as contas e evitar que a crise financeira afete ainda mais o desempenho em campo. A torcida, acostumada com títulos e glórias, espera que a diretoria encontre soluções eficazes para sanear as finanças e recolocar o clube no caminho da estabilidade. A investigação sobre as dívidas dos maiores clubes brasileiros revela um cenário preocupante. Má gestão, investimentos descontrolados, dependência de antecipação de receitas e problemas com credores são apenas algumas das causas que levaram esses gigantes a acumular bilhões em débitos. A paixão do torcedor por si só não é suficiente para sustentar a irresponsabilidade financeira. No entanto, é importante ressaltar que, apesar dos desafios, o futebol brasileiro tem um potencial imenso. A força da torcida, a revelação de talentos e a capacidade de superação são ativos valiosos. A transição para um modelo SAF, embora ainda com desafios, pode ser um caminho para uma gestão mais profissional e transparente. É fundamental que os clubes aprendam com os erros do passado, busquem a sustentabilidade financeira e priorizem a saúde das instituições. O futuro do nosso futebol depende de uma gestão responsável, que valorize não apenas os resultados em campo, mas também a solidez econômica. Somente assim poderemos garantir que a paixão nacional continue a brilhar sem o peso sufocante das dívidas. E você, o que pensa sobre a crise financeira dos clubes brasileiros? Deixe sua opinião nos comentários. Sua participação é fundamental para continuarmos essa discussão. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas investigações. Até a próxima!